Então, nós vamos agora para a terceira e última parte do nosso estudo sobre o fenômeno jurídico, tá? E eu quero alojar algumas noções aqui, tá? Eu já vou, de antemão, pedir desculpas lá para um dos nossos grupos com o qual nós discutimos algumas dessas questões de sala, talvez uma coisinha ou outra e repita, tá? Mas eu quero tentar aqui explorar, fazer uma exploração, um desenho geral dessas rupturas. Eu vou tentar ser breve nesse vídeo também, algumas pessoas comentaram que fica mais difícil de ver por causa da extensão, né? Então eu vou tentar ser mais breve aqui, eu vou fazer uma medição do meu tempo, vou tentar terminar em meia horinha no máximo, até porque eu daqui a pouquinho tenho aula presencial também aqui com as nossas turmas do noturno. Então vamos lá, veja. Eu tinha colocado no vídeo anterior e nas sessões anteriores para vocês que existe uma dimensão religiosa da exploração naquela origem do direito, né? E aquelas forças primordiais que são colocadas, que são a rigor forças psicológicas, são a rigor forças que estão colocadas arquetipicamente, que refluem socialmente, filosoficamente, eticamente, elas vão reaparecer ali dentro do cenário da antiguidade, estruturadas e organizadas em instituições sociais, e essas instituições sociais vão ser reforçadas por rituais, né? E vão ser reforçadas por uma série de construções e organizações específicas. E agora a gente chega num momento em que a gente começa a observar transições desse ponto de vista, ainda que essas transições suportem muito daquelas características numinosas. Lembrem lá do conceitinho de númina, né? Númina sendo a energia da experiência religiosa, o lugar dessas energias, dessas forças religiosas, né? E dessas forças existenciais, na realidade não tanto religiosas, mas existenciais, né? É que o Númina se manifesta geralmente através desses traços religiosos para receber esse nome, né? Nós também poderíamos chamar de libido, em uma certa medida, essas forças, né? Ainda que libido seja um termo um pouco mais restritivo, mas ao mesmo tempo tem um certo compasso, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, basta que vocês saibam que Númina representa essa energia existencial que se manifesta aqui como um impulso religioso, um impulso para o ritual, um impulso para a observação da coisa sagrada. Para dar um exemplo, para ficar mais claro, se você olha, por exemplo, lá uma árvore sagrada, como existia para os romanos, como existiu para os escandinavos, né, em tantas culturas, ou para as culturas da crescente fértil, que falavam de árvores da vida ou árvores sagradas, uma árvore que seja especialmente grande, especialmente pujante, dê belos frutos e assim por diante, ela está repleta de númina, e é um eco, uma reverberação dessa árvore da vida. Percebem? Então a númina ela se manifesta como uma relação material diante de nós. Da mesma maneira, um sacrifício, cruento ou não cruento, tem númina. Da mesma maneira, um ritual tem númina. Então o que eles estão fazendo, que o cenário clássico propõe, é buscar essa energia, essa força luminosa e fazer o desenho institucional através dos rituais, através da estruturação dos templos, da rotina religiosa, né? Então, por exemplo, em Roma a gente podia ver o templo de Júpiter, a gente poderia ver os sacrifícios constantes que eram feitos, as juras ao redor das quais eram estabelecidos os contratos, né? Os sacrifícios animais, o pagamento dos adivinhos, o ouvir os adivinhos, as calendas, né? A troca das datas de calendário nada mais era do que um ritual religioso, a própria abertura da discussão de normas, leis no Senado, debates e decisões no Senado e votações do Senado, era uma experiência religiosa. E o núncio do Senado, o homem mais velho, né, o indivíduo mais velho, participante do Senado, que abria e fechava as sessões, era considerado como alguém com obrigações sacerdotais. Tá? Então aí vocês têm essa leitura geral, essa leitura panorâmica do que significa o luminoso e como ele vai se manifestando na vida social, na vida institucional, na vida cívica, né? E como essa vida cívica está entrelaçada na vida religiosa. Eu vou fazer um salto agora, eu vou ter um gap aqui, tá? E na realidade isso não muda por muito, muito tempo, né? Mas eu vou pular para a Idade Média. E na Idade Média, a questão interessante é que esse luminoso vai continuar tendo certas manifestações persistentes. Só que com a queda do Império Romano, com a desestruturação institucional, ele migra, ele vai passar para outras mãos. Imediatamente eu tenho certeza que a gente já pensa lá, passou para a mão da Igreja Católica. Sim, né, passou em tempo. Né? A questão é que até a Igreja Católica se estruturar como uma liderança central, isso foi lá pelo século VI, V, VI, VII depois de Cristo, nós tivemos um período muito confuso e muito cheio de conflitos, e nesse período nós tivemos essas transições de uma maneira muito, talvez muito mais histriônica, muito mais agitada, eram transições que não davam nem tempo para ver uma estabilização identitária muito clara. Né? Ali você tem, na realidade, uma confusão muito intensa e muito grande dos elementos que são considerados sagrados
sagrados, das instituições gestoras e organizadoras de sociedades, do lugar em que reflui essa númina, né? Então, é engraçado porque você vai ter, justamente quando você tem isso, você tem instabilidade social muito grande, um fluxo territorial muito intenso, geralmente isso descarrega em violência, né? A violência ela tem essa qualidade também luminosa, infelizmente, né? Mas ela tem. E isso também significa que vai haver ali uma forma de exaustão disso através do combate, do conflito. Mas, ao mesmo tempo, você tem a formação, uma riqueza criativa de grande alcance. E ali você vai ter, por exemplo, a geração de mitos, né? Para dar um exemplo, a gente fala, por exemplo, sobre a dinastia dos Merovingios, quando a gente vai falar da fundação dos reinados medievais, né? Os merovingios eles são basicamente herdeiros dos francos. Existe uma tribo chamada tribo dos francos, né? Ela tinha na realidade 12 comunidades menores, era na realidade uma comunidade imensa que tinha 12 comunidades ou tribos menores dentro de si, né? 12 tribos francas. E uma dessas tribos, chamada de tribo dos francos sálicos, ela, quando os romanos titubearam e não tinha mais força para manter toda a região da Gália, a região que hoje é França, né, eles começaram a saquear territórios e usaram muito de pirataria para atacar os romanos nas costas. E dentro do continente começaram a promover bandos de saques, né, bandos de saqueadores, né, e começaram a promover saques para todos os lados. E é interessante porque daí você tem o choque da cultura franca com a cultura gaulesa e a cultura romana. Os gauleses já tinham nessa época misturado seu sangue ao sangue romano, então eles formaram uma nova comunidade chamada galo-romana, que tinha uma identidade própria, quase que uma identidade cultural autônoma, muita tradição gaulesa, mais a legislação escrita de Roma e o respeito institucional de Roma, né, estrutura institucional de Roma. Então, alguns dos valores sagrados de Roma se misturavam aos valores sagrados dos gauleses e formava essa comunidade galo-romana. E os francos invadiram o sul. E quando eles invadiram o sul, os galo-romanos começaram a perceber que os romanos em si não tinham mais força para sustentar aquele espaço e proteger, e foram se desligando e foram se aliando aos agressores, aos francos, né? Das 12 tribos francas, os francos sálicos foram a mais forte, eles consolidaram e fecharam, digamos assim, né, toda a política das diversas tribos sob seu comando, e esses francos sálicos deram origem, né, surgiram com um unificador, um rei unificador, chamado Meroveu, que é o cara que fundou a dinastia dos Merovingios, daí o nome Merovingio, né? Merovingio que vem de Meroveu. Meroveu era uma figura, assim, ele foi uma figura política bastante eminente, ele conquistou grande parte, uniu as tribos dos francos, conquistou as terras do sul e basicamente estabilizou um reinado para si naquilo que era o território galo-romano. E o interessante é que, justamente por ele ter esse atributo fundacional, sobre ele, certos mitos foram concentrados. Dizia-se de Meroveu que ele era, na realidade, filho de uma divindade oceânica do tempo do paganismo, com uma mulher, e ele tinha nascido meio homem, meio peixe, né? A divindade era meio homem, meio peixe, ele tinha nascido com poderes por isso, né? Então, Meroveu teria sido descendente das linhagens oceânicas e pela terra teria recebido o poder pela sua mãe, né? E disse mais tarde, primeiro Meroveu ele se converteu ao cristianismo, né? E estabilizou o poder sobre as tribos através da conversão ao cristianismo. Então, assim, vejam, a gente teria nessas comunidades membros das comunidades pagãs que respeitariam instituições e tradições pagãs, e membros do cristianismo que respeitariam as tradições, seguidores do cristianismo que respeitariam as tradições cristãs. Ele junta os dois, porque ele é herdeiro de uma figura divina lendária, mas ele se curvou ao Deus cristão, né? Se curvou a Cristo, e por isso ele acabou recepcionando também esses outros valores. Para que servia isso? Para estabilizar a comunidade sob um rei só, mesmo que houvesse pagãos e cristãos ali ao mesmo tempo. Percebem? Mas por que isso faz tanta diferença? Pelas paixões que as pessoas exercitam pela região? Sim, também. Mas também porque as tradições, as regras de vida entre esses indivíduos, as leis são muito diferentes. Muito, muito diferentes, né? É, você vê, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, né, tinha comunidades pagãs, notadamente as comunidades escandinavas, as nortistas, elas entendiam que quando você enfrentasse um combate, alguém poupasse sua vida, você tinha uma dívida de vida com a pessoa. Né? Não era todo mundo que tratava assim. A lei franca, a lei pagã franca, por exemplo, ela determinava que um indivíduo, isso eu contei lá pelas tantas, né, para vocês, que o indivíduo que governasse os demais, que fosse líder tribal, líder clânico, um rei, portanto, teria um séquito de seguidores, um séquito de guerreiros consigo, e esses guerreiros, para serem leais a ele, os seus jurados de sangue, se participassem desse juramento, tinham direito a tudo que fosse do rei: as riquezas, o alimento, a mesma cama,
as mesmas companheiras, as mesmas concubinas, né? Lógico que era uma sociedade machista, então vocês já imaginam onde isso acaba, né? Então eles viviam a mesma vida do rei, para que eles não traíssem o rei por nada, para que não ficassem gananciosos. Isso era uma lei franca, certamente não era uma lei cristã. Percebe? Era uma lei franca pagã, mas não poderia ser uma lei cristã por conta da monogamia cristã. Então essas tradições todas estavam ali misturadas, as leis estavam misturadas. E essas forças generativas elas vão derramar a númina em expressões míticas que vão servir como forças fundacionais desses mundos, né? Então, assim, basicamente, nesse período, que a gente chama aí assim, até 476 foi o marco inicial da Idade Média, né? A gente chama basicamente esse período ali entre 200, 300, 400 de Antiguidade Tardia, em que a gente ainda tem traços da cultura antiga, das leis antigas, do desenho institucional antigo, mas já tem uma nova forma de enxergar o mundo que está sendo inscrita pelo cristianismo, pela inconstância política, pelas lutas frequentes, né? Pelo caráter bélico desses indivíduos. Tá? O que, que acontece? Com o passar do tempo, foi necessário, começou a se enxergar, principalmente a partir das esferas de organização comunitária cristã, que eram governadas pelos bispos, né? Começou a se ver a necessidade de você estabilizar um pouco essas relações, porque as guerras eram muito intensas e a ascensão e queda nas relações de poder era muito grande. Então, aqueles primeiros monarcas, aqueles primeiros reis que conseguiam estabilizar relações de poder em largos territórios, como um Meroveu, por exemplo, eles se tornavam muito rapidamente aliados ideais para bispos, para membros da igreja. Tanto que muitos bispos começaram a escrever narrativas, histórias sobre linhagens de reis e nobreza e acompanhavam a vida nobiliárquica do período com grande interesse, e essas narrativas históricas foram também forças fundacionais de certos mitos. Né? Então você vai pegar lá, por exemplo, a História dos Reis da França, né? Escrita pela mão de um bispo, que não era, por sinal, o último, o único, né? Gregório não era, por sinal, o único que estava nas cortes escrevendo e produzindo intelectualmente. Hum. E aí vocês têm, então, agora esse início de sedimentação cultural. Os pensadores da patrística, né, o pessoal que trabalhava lá com Agostinho de Hipona, seus antecessores e alguns de seus sucessores, eles passaram a defender a ideia de que existia uma hierarquia rígida colocada por Deus no mundo. Existiam pessoas feitas para trabalhar, outras para combater e outras para liderar. Os oratores liderariam, trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Os laboratores trabalhariam, né, então eram basicamente os servos, e os belatores combateriam. Ali na figura do belator começa a surgir aquilo que vai virar mais tarde o código de cavalaria. A lei que o cavaleiro segue, né, um código voltado para o seu juramento, para a sua lealdade a seu senhor e para a lealdade a valores que são valores ao mesmo tempo religiosos e virtuosos. E, portanto, a gente começa a ter assim uma estabilização social. Veja então que há um deslocamento dessa númina, ela começa agora a ser encontrada nesse espaço do sagrado e nas clausuras, que vão começar a desenvolver filosofias cada vez mais complexas para tentar entender as relações jurídicas, salvar o que podia ser salvo do mundo antigo, das leis antigas, que era um único parâmetro de organização que se havia, né, que se tinha em mãos, e tentar estabelecer de alguma maneira uma ordem social mínima. É assim que a relação entre poder e norma vai sendo gradualmente constituída, se a gente parar para pensar bem. O poder ele era independente em relação à norma. A norma era uma alavanca. A norma, o ato, o édito, o decreto, eles eram alavancas legitimadoras de certas atitudes e posturas reais nesse período, posturas dos nobres, dos senhores de determinadas regiões. Na verdade, o que imperava era um conjunto de relações de poder, tanto no cenário da produção das regras, das leis, quanto no cenário dos julgamentos. Dessa maneira, múltiplos ordenamentos começavam a surgir, às vezes até se sobrepunham. E isso passa a acontecer tanto na Alta Idade Média, quer dizer, lá atrás, em 600, 700, 800, como na Baixa Idade Média, depois de 1077, depois da conquista da Grã-Bretanha pelos normandos. Né? Aliás, a conquista da Grã-Bretanha pelos normandos é exemplo clássico de como normas podem se sobrepor. Quando os normandos invadiram, eles tomaram os territórios da população local, os anglo-saxões, né? Que tinham sido consolidados também à custa de muita guerra lá como povo dominante, e eles começam a aplicar essas normas na região, as normas normandas. Só que as normas, as leis dos normandos só se aplicavam quando um normando entrava em luta com o outro, quando um normando entrava em conflito com o outro. Se um normando entrasse, aliás, não só, né, mas se um normando entrasse em conflito com um anglo-saxão, a lei normanda se aplicava para a vantagem do normando, porque a lei determinava que o normando sempre tinha vantagem e geralmente sempre tinha razão. E geralmente teria razão, perdão, né?
E no caso de lutas entre anglo-saxões, aí a lei deles se aplicava. Isso formou dois regimes sobrepostos. Um chamado de Common Law, que é a lei dos comuns, né, daí o nome do sistema, Common Law. Na realidade eram três blocos, né? Tem a lei dos nobres, que é a lei dos normandos, a lei normanda, e aí tem uma lei, uma terceira lei que com o tempo foi sendo sedimentada para tentar manter o controle sobre os saxões, porque toda vez que a lei normanda era aplicada, o saxão saía perdendo e não via algo que valesse a pena em respeitar a lei. Então ele queria brigar. Né, ele já queria pegar em armas e lutar. Então, para tentar regular isso, criou-se uma lei chamada Equity Law, quer dizer, a lei de equalização, a lei de igualdade. Então, ela pegava o normando e o saxão e colocava um ponto de encontro entre os dois. Claro que o normando ainda tinha vantagem. Né? Nesse sentido, a gente já passa, aliás, a gente sai de dois sistemas e passa a ter três, porque a gente vai ter um sistema de articulação no meio dos dois. Né? Então percebam que a gente tem aqui uma. Não é só ali, eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, tá? Não é só ali, mas vocês podem olhar, por exemplo, as guerras dinásticas na França, que falavam sobre o envolvimento e sobre a leitura de diferentes formas de hereditariedade entre príncipes, né? Herança dos francos, inclusive. Né? Entre os francos, geralmente quem herdava o trono era o filho mais velho, desde que ele fosse o mais competente. O mais novo sempre podia desafiar o mais velho, ou os mais novos podiam desafiar o mais velho, tentando mostrar mais habilidade e competência para herdar no lugar. E se eles mostrassem, eles poderiam herdar. Percebem? Então, assim, tem um monte, e lógico, daí você pode utilizar, então tem sistemas matrilineais, patrilineais, a lei às vezes se sobrepõe e às vezes vai ser aplicada para vantagem de um ou outro, é extremamente caótico. Tá? A lei e a norma, nesse sentido, elas são produtos, a norma como um contexto todo, ela é produto desse repositório das relações de poder. O poder influencia quando e como vai aplicar, que tipo de instrumento vai ser aplicado em cada momento e assim por diante. Ok? A base de todos esses elementos, no entanto, está em duas palavrinhas. Uma chamada honra, a segunda chamada juramento. Né? Tem duas coisas assim, nessas sim a númina vive, ela pulsa. Essas duas questões elas podem ser levantadas como argumento de defesa em qualquer circunstância e de modo nenhum elas podem ser rompidas, ofendidas ou quebradas. Percebam? Então a maleabilidade na aplicação da norma que nós vemos ali, ela some, desaparece quando a gente fala de juramento e honra. Desonre alguém, ele tem o direito de sangrar você para restaurar sua honra. Né? Então, se você difama um combatente, o combatente vai lá e exige de você que você se retrate. Se você não se retratar, ele pode muito bem usar força de armas contra você. Um juramento quebrado é motivo de guerra. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, a situação da invasão da Grã-Bretanha por Guilherme o Conquistador, ela acontece por causa de um juramento que foi feito e porque o Witan, o Witan é um nome informal, tá? Que era o Conselho de Príncipes da Grã-Bretanha, elegeu outra pessoa que não o Guilherme Conquistador para ser rei. Elegeu um cara chamado Harold para ser rei. Por que isso, né? O trono na Grã-Bretanha, na época, era passado por meio dessa votação, por meio desses príncipes. Tá? Só que o Guilherme ele salvou o rei anterior, o rei Edward, da prisão, e os dois ficaram muito amigos, e o Edward passou a admirar muito ele. E o Edward prometeu o trono para ele, falou, olha, eu faço qualquer coisa para colocar você no trono. Minha promessa é que você vai assumir o trono quando eu morrer. E quando ele morre, o Conselho de Príncipes não quer escolher um normando para colocar no trono. E eles decidem pelo Harold, que é anglo-saxão. Só que nisso o Guilherme fala, é assim? Ele me prometeu, e eu vou exigir essa jura porque essa terra agora é minha. E aí ele vai angariar forças na França e vai atravessar o oceano com forças normandas e francesas para invadir o território britânico e tomar à força aquele território, por causa de uma jura quebrada. Percebem? Então, assim, o juramento ele é sagrado. Basicamente, você quer saber se uma coisa é luminosa, é só você perguntar, isso é sagrado para alguém? Pronto, tem númina ali. Tá? O juramento é sagrado. Sagrado aqui no uso mais aberto do termo. Né? A honra, sagrada. Percebem? Se um nobre se levanta na corte e fala, alguém fez uma acusação, o nobre se levanta e fala, eu apoio a acusação, esse homem está falando a verdade, essa mulher está falando a verdade. Quando ele fala isso, se alguém o desafiar, está desafiando a honra dele. Então a questão já aquece ali. Vejam por que os julgamentos eram tão difíceis, inclusive. Né? Como a questão já aquece, a probabilidade disso acabar em luta é muito intensa. Então isso era basicamente esse cenário, que grosserissimamente falando era o cenário do fenômeno jurídico na Idade Média. Tá? Esses elementos eles ainda permanecem em certa medida como resquícios. Né? A gente tem a proteção jurídica da honra ainda, e eu comentei com vocês que ela foi se esvaindo aos poucos e se transformando aos poucos.
Hoje ela é mais restrita do que ela era, bem mais restrita. Então você não fala em legítima defesa da honra, não é a honra lavada com sangue, essa bobajada toda, mas é a honra da pessoa enquanto parte, enquanto elemento parceiro da dignidade dessa pessoa. Quer dizer, se ela é tratada de forma indigna, se ela é ofendida, abalada emocional ou psicologicamente, ela pode exigir ressarcimentos, ela pode exigir recomposição, retratação e assim por diante, tá? Veja, a Idade Média ela traz alguns complicadores por conta disso. Durante a Idade Média, qualquer corte formal ela era geralmente conduzida pelo líder local, né? Não tinha, não era essa questão de você ter magistrados, né? Não era como, por exemplo, na antiguidade israelita em que você tinha magistrados que eram sacerdotes, ou como na antiguidade romana em que você tinha pretores, questores, edis, enfim, outros indivíduos que poderiam julgar causas específicas ou que poderiam eventualmente atender como poder de polícia certas situações ou certas ocasiões, né? Então, o que que acontece? Ali você não tinha essa formalidade, o julgamento geralmente era feito, né, no caso se fossem questões populares que não devessem ir a um senhor feudal, era um julgamento feito localmente ali por um indivíduo, por um ancião da vila, pelo padre, sei lá eu, né? No caso de situações um pouco mais sensíveis, o julgamento era feito pelos senhores feudais, só que envolvia importância política, figuras que eram consideradas mais eminentes, e geralmente o julgamento acabava dependendo das juras que fossem feitas para um lado e para outro. Então, geralmente o senhor feudal perguntava assim: ah, fulano é culpado ou inocente? Deixa eu ouvir então aqui quem foi acusado. Supondo, por exemplo, né, um dono de terras acusava o outro de ter movido a cerca e roubado terras dele. Fala, tá bom, deixa eu ouvir cada um. Cada um fala, cada um descreve como obteve as terras, como o muro estava colocado, como a cerca estava posta, e aí ele chama testemunhas. E geralmente as testemunhas eram ouvidas segundo a notoriedade delas e a importância delas. Se um nobre diz, olha, aquele cara tem razão, pesa. Aí vem a pergunta, mas por que pesa? Só porque é nobre? Sim, e também porque pessoas com notoriedade conseguem levantar muitos outros para lutar. Então a notoriedade tinha um peso muito grande, porque se um senhor feudal coçasse um rei, um senhor feudal coçasse a orelha e visse ali, ó, eu tô com o lado A e o lado B. Do lado A tem pelo menos 3, 4 nobres que podem levantar exércitos fortes. Do lado B tem um só e não tem muita gente, não angaria muita gente para lutar. Se eu fico contra o lado A, pode ser que esses 4 amanhã resolvam usurpar meu trono, meu poder. Então é melhor eu ficar do lado desses caras. Essa lógica, ela não era declarada, evidentemente, né? Mas o sistema de notoriedade fazia isso. Ele dizia basicamente, mas olhem, são 4 homens honrados, 4 homens de sangue nobre, jamais iriam conspurcar sua honra desse jeito, se comportam como príncipes porque o são. Então é lógico que eu vou confiar neles. Tem um só do outro lado, me desculpe, mas eu vou confiar neles. Percebem? A dinâmica ela estimulava e incentivava essa relação de poder. Isso significava, evidentemente, que os desafetos de determinadas comunidades eram sempre execrados, massacrados em julgamentos. Por conta disso, a gente vai observar num primeiro momento o surgimento de. Isso acontece, evidentemente, dentro da especificidade de julgamentos religiosos, né? E de julgamentos em relação à conduta religiosa e moral das pessoas, né? Nós vamos ver a formação de um pequeno corpo de indivíduos ali no início, lá 9, 10, depois 13, 14 no máximo, que viajavam de território em território fazendo julgamentos. Esses indivíduos eles formaram um corpo chamado Corpo da Santa Inquisição. Então, o início da Inquisição era justamente isso, era um bando de monges, né, sem grandes interesses ou atribuições, caminhando de vila em vila e resolvendo problemas. Ah, fulano de tal está fazendo feitiçaria, né? Geralmente era mulher que eles acusavam, né, por conta da misoginia e da ligação do corpo da mulher com a feitiçaria, né, suposta, né? Tem uma fulana lá fazendo feitiçaria. Eles chegavam, tá bom, vamos averiguar. Se deixasse na mão da população, a pessoa ia acabar linchada, com certeza. Então eles chegavam, organizavam um julgamento, traziam, produziam provas, ouviam testemunhos. Não deixava de funcionar também por esse sistema de notoriedade, muitas vezes, porque a produção de provas ela não tinha o crivo lógico que tem hoje. Mas era feito dessa forma e a pessoa poderia ali, de repente, até se livrar da sentença. Nessa época, a tortura não era comum, ainda que existisse. Tá? Ela não era a coisa mais comum do mundo, mas existia. Né? Só não tem muito registro, na verdade. Né? Esse primeiro tribunal de Inquisição ele vira depois um segundo tribunal muito mais sofisticado, agora feito por líderes, colocado com sedes, né? Então você vai ter um braço da igreja que vai cuidar disso. Né? Isso porque o crescimento das heresias enquanto movimentos políticos de separação da igreja acaba fazendo com que a própria igreja atine que existe uma alavanca política nisso. Então eles começam a tentar alimentar um corpo político mais forte para poder também tentar dirimir essas heresias. Né? Inclusive depois a gente vai ver no início da modernidade que muito do movimento protestante flertou com movimentos que eram considerados heréticos na época e que acabaram desaparecendo à força de armas. Né?
ou outros movimentos foram absorvidos, acabaram deixando de ser heresias, aceitaram princípios diferentes, foram absorvidos, enfim, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com os valdenses, né, no sul da França. Mas ali, essa corte, ela começa a ser organizada agora e ela começa a institucionalizar certos procedimentos. Então vai ter alguém que vai presidir o espaço de julgamento, você vai ter um debate sobre a culpa e a inocência, às vezes um arcebispo, um bispo vão participar, né, ainda que como observadores, porque ali dentro eles não podem ter autoridade, então não tem concessões. A pessoa que vai ser julgada, ela vai ser ouvida, né? E tudo isso acaba instituindo aquilo que nós vamos entender mais tarde como procedimentos judiciais. O Foucault, quando fala dessa transição, ele vai basicamente contar para nós que a gente está saindo de um espaço em que o apenamento é muito mais direto e muito mais afastado desse processo de garantias e muito mais ligado à necessidade de você oferecer um espetáculo público de sofrimento que eu deixei, como eu deixei ali para vocês no textinho do Foucault, né, que basicamente consagra o tribunal como vencedor e ao mesmo tempo mostra, dá o exemplo do que acontece com quem comete o crime e a imoralidade, né? Esse é o período do suplício e ele é herança medieval. Aqui ainda existe uma mescla de suplício e procedimento, até porque o Tribunal de Inquisição ativa os seus olhares mais sanguíneos e começa a promover violência de maneira também procedimental para tentar obter provas da culpa ou da inocência de alguém. Lógico que sob dor dificilmente alguém vai ser considerado inocente ou vai se declarar inocente. Simplesmente vai declarar qualquer coisa para fazer a dor parar. Então a tortura ela foi muito, muito, muito presente na história das inquisições nesse sentido, mas principalmente nesse momento. Tá? É, Então, assim a gente começa a ter agora um desenho geral dessa transição que o Foucault coloca. O Tribunal de Inquisição é uma coisa ambígua, ambivalente, porque ao mesmo tempo em que ele nos oferece a possibilidade de começar a discutir procedimentos em cortes, ele também nos oferece a violência. E esses procedimentos, que é o lado bom, pelo menos, começa a ser absorvido paulatinamente pelas monarquias absolutas e, eventualmente, ele vai construir um espaço que agora tem magistrados, que são basicamente representantes delegados do monarca, que vão fazer julgamentos, acusações, vão recolher multas, vão estabelecer penas, né? Esse primeiro momento, que é lógico, ele está reforçado sob uma relação de poder muito central ainda, ele começa a sofrer desgastes na medida das transformações e transições políticas subsequentes. E essas transições políticas que vão acontecendo, elas atacam, digamos assim, o cerne da relação do monarca com os seus súditos. Isso significa que gradualmente as pessoas começam a exigir participação política. Existe agora, lógico, existem classes que estão dirigindo esse movimento, né? Basicamente a gente está falando da classe burguesa, das classes que enriqueceram através do comércio e conseguiram construir um capital propriamente dito para usarem, inclusive usam esse capital também como alavanca para ascensão política, e agora elas começam a exigir abertura, começam a exigir uma cessão, uma fissura desses espaços e começam a se inserir no contexto específico dessas relações políticas, né? Então a monarquia absoluta ela começa a sofrer desgastes e assim tem todo um histórico interessante que vocês veem lá em Pensamento Filosófico, mas se vocês pegarem por exemplo Hugo Grotius, né, a gente vê que por exemplo parte do desgaste que acontece ali acontece especificamente por conta da necessidade de expansão comercial aos olhos evidentemente da classe burguesa ascendente, notadamente durante o período dos descobrimentos, né, aspas, né, e portanto o período dessa conquista violenta de outros territórios, porque essa conquista exige muitas vezes uma autonomia maior no sentido do uso da violência para esses indivíduos, para esses sujeitos que estão saindo aí da iniciativa privada da sociedade civil. Como o monarca tinha monopolizado a violência, e ele não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo, falta a esses indivíduos a força de armas para que eles possam impor as razões de negociação deles àqueles que eles estão conquistando. Então, por exemplo, um Grotius, ele começa a defender ferozmente a possibilidade de indivíduos particulares fazerem guerra, inclusive contra o seu rei. Se o rei desejar impedir o usufruto, o exercício mais amplo, talvez o exercício mais irrestrito das relações de propriedade, certamente esse monarca poderá, então, na visão de Grotius, ser sujeito a um ataque desses súditos. Ele fala: posso fazer guerra privada contra o meu rei se o meu rei me impedir de exercer minha propriedade, porque ela é minha. E sou eu que estou gerindo, sou eu que sei gerir. Né? E eu posso fazer guerra contra o colonizado, sim, porque o colonizado não sabe usar aquilo que ele tem nas mãos. E se ele não sabe usar para benefício de toda a humanidade, eu posso tomar para mim e usar de forma mais eficiente. E aí ele começa a implantar um modelo específico. O Grotius trabalhou para a Companhia das Índias, né? Por isso que ele tinha essa argumentação toda.
Ele trabalhou para os colonizadores diretamente, né? Por isso esse argumento todo, né? E aí, basicamente, existe toda essa movimentação no sentido de predar o poder monárquico. E isso vai se tornando cada vez mais agudo, né? Na Grã-Bretanha, quando Locke sobe e começa a enfrentar o pensamento hobbesiano, por exemplo, a gente vê um Locke que conheceu a monarquia exilada da Grã-Bretanha, né? Conheceu essa dinastia exilada e voltou para a Grã-Bretanha. é, 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 e retornou à Grã-Bretanha ou ao espaço britânico de produção intelectual, municiado agora dessa leitura, né? Tem leituras dúbias aí se ele conheceu ou não conheceu, como é que foi, como é que não foi na história dele, a relação dele com a dinastia, mas isso também não vem ao caso. O fato é que ele alavanca ali uma relação muito profunda e muito importante que diz respeito à predação desses direitos dos monarcas e tem uma ligação muito forte com os pensadores do parlamento nesse sentido, né? Então aí vocês têm toda uma tonalidade de como esse poder foi sendo desgastado e como ele vai, nesse sentido, oferecendo uma nova racionalidade. Evidentemente, a partir do momento em que começam a eclodir as revoluções, né, tendo como grande representação a Revolução Francesa, que é muito interessante por conta do domínio colonial da França e por conta do impacto nas colônias da Revolução Francesa, né, as próprias colônias começaram a se alimentar dos mesmos argumentos e a França não teve controle sobre isso, muito embora ela quisesse ter, ou seja, o discurso de liberdade, fraternidade, igualdade, ela vai só até as fronteiras da França e não além, né? Mas então tem aquilo ali que é tudo muito representativo, porque a França é justamente aquela que vai espirrar, vai lançar para muitos outros lugares do mundo esse espírito revolucionário, ainda que os norte-americanos tenham antecedido, né, a França nesse espírito revolucionário. Nós vamos começar a ter ali uma preocupação um pouco maior no sentido da consolidação de direitos e organização de novos estados. Estados dedicados e dirigidos pela racionalidade, como teria dito Rousseau em outro momento, né, na sua leitura genebrina de contratualismo, né? Ou franco-genebrina de contratualismo, já que ele foi e voltou em fronteiras ali também, né? Hum. E aí nós começamos a enxergar então todo um desenho ao redor dessas questões que vão levar em sentido mais próprio e mais específico a uma recomposição da maneira de enxergar o direito. E agora esse espaço de númina começa a sobrecarregar, essa representação mais forte começa a aparecer na Constituição. O texto constitucional garante a estrutura do Estado, o respeito à racionalidade, então ele é o auge da celebração da construção da lei, né? E ao mesmo tempo ele começa a trabalhar paralelamente com uma outra noção, qual seja a noção de uma blindagem dos direitos dos cidadãos, né? Então a gente começa a ver agora o florescimento do texto constitucional como essa barreira, como esse circuito protetor, e ao lado desse texto também o formato, né, que é o formato dessa lei escrita, aparece, vai reemergir ali nas codificações, né, que são mais para regular relações, na verdade. E aí a gente começa a enxergar então esse lugar consolidado, sacralizado da Constituição, né? É importante notar que a Constituição ela tem uma bifurcação, ela tem uma partição dupla aí, né? A Constituição ela pode ter tido todo esse caráter protetivo, mas ao longo de toda a sua história foi a sua força normativa e, portanto, o lugar genuíno de sua relação nominosa. Eu menciono Conrad Hess sempre que eu vou falar disso, porque o texto, justamente a força normativa da Constituição é dele. E o Hess ele tem essa coisa de estabelecer uma força geradora de sentido a partir de uma materialidade constitucional. Então, uma materialidade da ação cidadã, uma materialidade da participação viva do cidadão na estrutura do seu Estado. Isso nem sempre acontece de maneira uniforme, né? A gente geralmente contrasta o Hess com o Heberle. O Heberle ele coloca a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição justamente porque são várias leituras do texto constitucional e várias maneiras de implementá-lo. E algumas dessas maneiras nem sempre acabam sendo privilegiadas em virtude das constantes lutas sociais, dos interesses econômicos e dos enfrentamentos políticos. Mas há ali certamente uma esperança, né? E essa Constituição, portanto, ela passa a ser cada vez mais ampliada e ela começa a ser cada vez mais elaborada. Então a gente vai ver do início do XIX para o século XX uma rearticulação dos propósitos constitucionais e uma reinserção da Constituição no contexto da formação do Estado, até o momento em que a Constituição passa a ser, inclusive, elemento protetivo daquilo que nós chamamos de Estado de Direitos, ou seja, um Estado em que as pessoas podem reclamar direitos seus, inclusive exigindo a intervenção do Estado para que esses direitos sejam protegidos. A gente vai caindo cada vez mais no modelo de garantia, né? Aquilo que
lá pelas tantas, alguns autores, por exemplo, vão chamar de modelo garantista constitucional, né? Então, daí a gente vai ter garantismo penal e garantismo constitucional como elementos paralelos, como diz Luigi Ferraioli, né? Então, a gente vai ter aí todo um movimento que vai surgir também com base nisso, que ele teve força em um determinado momento, hoje em dia ele deixou um legado, mas ele não tem, assim, eu não vejo, pelo menos, uma consistência tão grande no sentido específico do garantismo jurídico em geral, né? Mas ele deixou um legado muito, muito, muito poderoso, que a gente, vocês vão discutir em constitucional, e uma outra hora a gente discute também, que é a questão de como você implementa a proteção e implementa socialmente direitos constitucionais, né? Veja, aí a Constituição basicamente é a consolidação de normas, ela tem vantagens e desvantagens. Entre suas vantagens, a proteção severa de direitos. Entre suas desvantagens, problemas que se desdobram a partir dessa relação primordial, dessa relação fundamental que está presente nesses textos e que vem justamente a determinar o engessamento de certas modalidades de justiça. A Constituição ainda tem mais abertura porque o seu texto é mais abstrato, a gente vai analisar isso já na sequência, né? Mas então, quando eu falo em liberdade, eu posso incluir liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, posso incluir liberdade de informação, né? Não no sentido de eu ter informação da vida dos outros, mas a liberdade de ser informado sobre os acontecimentos que me cercam da forma mais verdadeira possível, né? Livre acesso à informação que o Estado tem a meu respeito, ou que alguém tem a meu respeito, porque é minha, então eu tenho livre acesso, teoricamente, né? Eu posso maleabilizar, né, por conta dessa garantia de liberdade, eu posso maleabilizar em vários fatores. Né? A liberdade de expressão, por exemplo, ela apareceu como liberdade de expressão pública, liberdade de expressão num jornal, liberdade de expressão numa roda de conversa, dando uma aula. Hoje ela é liberdade de expressão online. Né? E os mesmos critérios que limitam a liberdade de expressão lá atrás, no sentido específico de determinar responsabilização sobre o que se diz, eles são ativos aqui da mesma maneira. Só o impacto material e social que é um pouco diferente. Né? Então, assim, a gente começa a ver que o direito ele começa a encontrar elementos nessa estrutura do direito, ela começa a perceber que há elementos que estão carregados dessa númina, né, que estão carregados dessa relevância, dessa sacralidade, o que é sagrado para você, tem muita coisa desse o que é sagrado para você que fica fora dos princípios de direito. Tá? E isso começa literalmente a criar desgastes. Então, por exemplo, a gente vai ter leis que abertamente proíbem, no sul dos Estados Unidos, por exemplo, a educação de negros e brancos juntos. Ou vai ter condutas ou expressões políticas que determinam que a questão seja dessa forma. Tinha estados do sul lá, até a década de 50 e 60, que usavam o discurso de que o negro morava lá de favor, que aquilo ali era um território para anglo-saxão, e o afro-americano não tinha lugar ali, estava morando ali de favor. Né? Então ele não tinha direito à escola, e se tivesse, era um luxo, não importa a condição da escola dele, não importa a condição de uso desse espaço, não interessa. Né? Não interessa a condição de vida que ele tinha, era um favor que estava sendo feito a ele. Para mudar essa mentalidade social, foi necessário que houvesse um rearranjar das decisões judiciais pregressas, né, cujos precedentes insistiam em determinar a discriminação do afro-americano, a exclusão do afro-americano, a inferiorização do afro-americano, e foi preciso um trabalho dentro e fora dos tribunais para que pudesse haver uma equalização, a garantia desses direitos. Então a lógica, ela começa, a acomodação da lógica jurídica do sistema de direito, ela começa a tirar elementos dessa sacralização do texto normativo. Num primeiro momento a Constituição não é atingida, mas ela acaba tomando rescaldo disso. Né? A gente está vendo isso hoje, eu perguntei aí em uma sessão presencial, inclusive, o que vocês pensam dessa questão de reforma da Constituição. Reforma da Constituição é um termo muito errado, tá? Mas fazer uma nova Constituição. Né? Reforma constitucional é um tipo de poder muito específico, vocês vão ver direito constitucional, isso acontece em determinadas ocasiões, e depois disso é proibido e não há possibilidade de se fazer isso. Né? É poder de emenda, não é mais poder de reforma. Né? E existe emenda, reforma e revisão. Mas deixa isso por enquanto, tá? Basta saber, olha, então eu quero fazer uma Constituição nova, e daí estão as pessoas aí bradando. Por que você quer fazer uma Constituição nova? E outros dizem lá, não, queremos porque essa Constituição é muito cheia de direitos, não tem muitos deveres do cidadão, e uma Constituição tem que ter deveres. Isso é de um contrassenso absurdo. Isso vai contra o que a Constituição faz. É porque havia deveres em excesso que a Constituição foi gerada para impedir que esses deveres virassem abusos. Então é contraproducente, é absurdo. Não entra no sentido do texto constitucional ou da construção da arquitetura constitucional um absurdo desse. Mas ok, né? É, 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 a gente tem ali, então, ao longo do século XX, a gente vai vendo a necessidade de maleabilização das estruturas normativas. Isso leva, num primeiro momento, à descodificação, à criação de microcodificações, depois de descodificações, legislações esparsas,
Então a gente começa a ter microsistemas de direito dentro do direito. A Constituição não é diferente, ela começa a beber das fontes dos microsistemas e começa também a criar microsistemas protetivos em lei federal, ou começa a deixar esses legados para outras esferas. A própria ideia de princípio ela passa a ser transplantada para outras regiões do direito e cada área passa a ter seus próprios princípios. Né? O que eu não acho ruim, não acho bom, né? Mas num primeiro momento esse esparramar da Constituição era para uma melhor implementação, ela acrescentava direitos e nunca removia garantias. Hoje em dia já existe um questionamento muito severo nesse sentido, alegando que a norma jurídica engessa relações, né? Laplaciano, vocês falaram numa das sessões lá que isso é culpa do capital. Não deixa de ser exatamente isso. O engessamento de relações serve para garantir direitos, mesmo quando certas relações econômicas, práticas, materiais, fariam com que houvesse um desgaste profundo de relações para castigo de partes hipossuficientes ou enfraquecidas no âmbito social. Para que isso não aconteça, para que isso não tome parte, os direitos existem. Né? Então a gente começa a enxergar paulatinamente uma migração desse espaço de proteção dos tribunais para outras áreas, geralmente para arbitragem, que é selecionada em âmbito privado, né, e gira em torno dos acordos para mantê-los, sustentá-los e determinar eventuais sanções para quem descumprir, aliás, sanções não, mas eventualmente empregar a força do árbitro para rearticular o acordo, para restabelecer o acordo de uma nova forma. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê os próprios tribunais, para que eles se contemporaneizem, para que eles eliminem um pouco desse sufoco dos julgamentos, estabelecendo pautas de conciliação. Né? Arbitragem e conciliação são coisas diferentes. Então, as pautas conciliatórias dentro dos tribunais, né, o momento de conciliação numa ação judicial, que tem que existir hoje, segundo o Código de Processo Civil, por exemplo, todos esses momentos são uma forma de modernização, de contemporaneizar, tornar contemporânea essa relação com o tribunal, para ver se evita a necessidade de um processo mais longo, mais custoso, que vai onerar funcionários, que vai exigir mais da máquina de Estado. Tem um preço isso, porque todas as vezes que você senta para fazer um acordo, a questão não é quem tem razão e quem não tem, quem a lei apoia e quem não apoia, quem tem a justiça do seu lado ou não. A questão central é, quem tem a justiça está disposto a ceder um pouco para receber antes, para ver a restauração acontecer antes, ao passo que o outro está disposto a admitir a culpa e receber um descontinho nas suas indenizações, nas suas responsabilidades por isso? Percebem a jogada? Então já não se trata mais de justiça, trata-se do grau de aceitação da solução entre partes. E como todo mundo sai razoavelmente satisfeito dessa história, por conta do trabalho de restabelecimento e reestruturação que existe nos circuitos de arbitragem ou de conciliação, então todo mundo diz, olha, isso é mais satisfatório porque a justiça, afinal das contas, aparece quando todas as partes envolvidas saem satisfeitas com o resultado. Não necessariamente. Depende muito dos valores que as partes carregam. Às vezes a justiça dói e deixa todo mundo insatisfeito. Eu não sou um partidário, não sou tão entusiasmado com relação à questão das arbitragens e conciliações, ainda que eu entenda demais a utilidade delas e ache muito necessárias em certos setores. Mas eu não sou um entusiasta disso e não aplicaria isso a todo o universo. Tem gente que diz assim, Rafael, você é muito radical para julgar isso. Se você vai falar, por exemplo, de um cenário de arbitragem, é preciso entender que além dele conseguir resultados melhores, quando as partes saem convencidas, de fato elas estão convencidas. Nunca um árbitro vai tentar convencê-las de algo para além de seus próprios direitos. Ele é treinado para isso. É só você olhar a estrutura argumentativa. Lá na frente a gente vai estudar a teoria da argumentação aplicada ao direito e a gente vai começar a ver que por mais que o teu discurso diga que o árbitro ou o conciliador estão sendo ubíquos, ou seja, eles estão se colocando no lugar dos dois, estão tentando fazer o jogo limpo para os dois, inevitavelmente eles estão causando prejuízo a alguém que tinha direito a mais, tinha direito a uma conformação melhor e mais precisa nesse cenário. Ah, mas é que desse jeito demora menos, a pessoa não sofre. Então, basicamente, você está me dizendo, eu sempre fui um julgador incompetente, então, por favor, negocie comigo minha incompetência, abrindo mão de um pedaço do seu direito. Assim eu não pareço incompetente e você sai perdendo. O que Maria leva mesmo? Ou seja, né, para colocar isso em juridiquês, né, para colocar isso em uma linguagem mais jurídica, o Estado se posicionou de modo a prestar o serviço, de modo a prestar o serviço do juiz, ou seja, fazer a prestação jurisdicional. Eu procuro, ele julga. Como ele não dá conta de fazer e demora tanto que a justiça que seria feita para mim vira injustiça qualificada, eu tenho uma dívida que eu tenho que receber, meu filho vai receber a dívida. O Estado ele passa agora a encontrar caminhos alternativos porque ele sabe que ele fracassou em fazer justiça. Percebe? Por isso que eu não sou entusiasta.
De outra forma, né, simbolicamente, pegando lá os textos do Ronald Dworkin, dos juristas que gostam de trabalhar com essas representações simbólicas, partimos do velho e bom juiz Hércules, que se tivesse todo o tempo do mundo tomaria decisões perfeitas, né? Então Hércules é justamente por isso, é aquele juiz que na sua fortaleza consegue fazer o julgamento a partir, né, de tendo tempo ele consegue meditar sobre as situações e achar a melhor resposta possível para um caso, né? Então é esse o pressuposto do qual nós partimos quando o Estado monopoliza o poder de prestação jurisdicional e põe juízes à nossa disposição, que tendo tempo suficiente um juiz toma uma decisão perfeita, né? E chegamos àquilo que nós chamamos de Concórdia, que não é uma juíza, né? Concórdia era a deusa da paz, a deusa da pacificação e dos acordos e dos juramentos entre os romanos. E ela era invocada toda vez que os romanos iam fazer um pacto entre eles. Eles falavam por concórdia que eu não quebre esse pacto, porque concórdia era chamada a testemunha e se quebrasse o pacto ela ia punir. Os pactos feitos no dia de concórdia, então, que tinha um dia específico para ela, esses então eram mais que sagrados. Tá? E, percebam, por que eu estou insistindo nisso agora? Porque em algum momento o aspecto luminoso passou para o juiz e o juiz proferiu uma sentença que tinha que ser confiável, estável e segura. Já não é mais assim. Agora, concórdia aparece como estabilização, segurança e responsabilização pela justiça e pela administração de manifestações e organizações sociais justas a partir dos próprios indivíduos presentes na sociedade, quebrando com o velho princípio robesiano de que o indivíduo que está presente no pacto social não pode vigiar o próprio pacto social por ter interesses no pacto. Né? Então aí a gente tem essa transição, e essa transição nos mostra esse quarto, último grande cenário dos fenômenos jurídicos, que ainda assim pede pelo exercício da justiça, da segurança jurídica, de uma harmonização social, pela resolução adequada de conflitos. Tá? A sede dos indivíduos envolvidos não some. E essa é a questão. Enquanto houver injustiça, enquanto houver impunidade, a sede que reside na gente não some. Ela encontra vertentes diferentes. Então a gente pode ir lá e tentar curar o indivíduo do processo doloroso que ele passou, pode tentar ressocializá-lo, pode tentar entender a situação com olhos mais serenos. Mas nós precisamos de justiça, não na justificação da situação, mas talvez uma justificação social, reequilíbrio de condições sociais, fim de desigualdades, reestruturação social para que ninguém caia, por exemplo, em práticas violentas ou práticas que vão existir em detrimento de outros. Para algumas pessoas isso vai aparecer num sentimento mais visceral, então o sentimento da necessidade de punir e expiar o crime dessa forma. Mas o fenômeno é o mesmo. Uma busca pela justiça, uma busca por segurança, uma busca por harmonização social e uma busca por resolução adequada de conflitos. Beleza? Eu não sei se eu consegui cumprir muito bem o meu objetivo, mas eu acho que eu falei menos dessa vez, tá? Não muito menos, mas um pouco menos. Vou deixar esse vídeo para vocês agora. E amanhã eu gravo mais um, que vocês não precisam ver ao longo do fim de semana, tá? Eu vou gravar uma revisãozinha disso aqui e já vou seguir para a teoria das fontes, para a gente poder começar a nossa próxima semana bacaninha, beleza? Deixo tudo organizadinho para vocês, agora as pastas estão regularizadas, agradeço a paciência de todas e todos. Pessoal, cuidem-se por favor, fiquem em casa, vamos conversando, vocês têm WhatsApp, e-mail, etc, etc, tirem as dúvidas comigo. Deus abençoe vocês e até mais, galera.